Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente aqui no podcast da ministração de quinta-feira. Terminamos o de terça-feira e agora começamos a ministração de quinta-feira para a honra e glória do Senhor. Como sempre falamos, o podcast não é a ministração, é apenas um material de apoio e de suporte para a sua vida. E aqueles que precisam, alguns não precisam, mas alguns gostam, por isso nós fazemos o podcast. A pregação, você pedir e o sermão virá por estudo e aplicação debaixo da palavra. E o material, com certeza, que estamos fazendo servirá de apoio e ajuda aquilo que Deus quer que você fale e ministre aos nossos corações. Como falamos, aqui está a nossa agenda da semana. Amanhã, dia 8, pastor Tiago prega, pastora Daniele dirige, pastora Daniele faz o dízimos e oferta. Dia 10, pastor Éder prega, pastora Tatiane dirige o culto e pastor Éder faz o dízimo e oferta. Eles trocarem aí, não vai ter problema. Dia 13, domingo pela manhã, o primeiro culto, pastora Vera estará dirigindo o culto. Tenho percebido que não tem seguido à risca o culto, a agenda. Eu vou começar a cobrar das pessoas. Se aqui botar a pastora Vera para começar o culto de domingo. Pastora Vera, domingo pela manhã, 8 horas, o primeiro culto, e vai fazer o dízimo à noite, já ministrando, tendo a família como projeto divino indissolúvel. Pastor Mateus estará dirigindo e pastor André Macold estará nos dízimos e nas ofertas. Aqui está a presença, eu falei agora há pouco, a linha vermelha são as presenças da EBFD e a linha preta é a presença nos cultos, né? Estamos começando o mês ainda, né? Mas você pode acompanhar a presença e do lado estão a presença por ministério, por pastor. Olhe, a média mensal, isso é uma média mensal que está aqui por ministério. Dê uma olhada, pedimos a sua ajuda, o seu apoio, para que tenhamos pessoas nos cultos adorando o Senhor. E você que vai ao culto, não deixe de fazer a sua presença. É muito importante marcar. Não há crescimento espiritual da minha vida como igreja se eu não participar. Ninguém cresce ficando em casa. Ninguém cresce dando desculpas. Eu falo isso aqui algumas vezes. Tem gente que diz que não vai para a igreja porque não tem tempo, está doente, mas não perde um dia de trabalho. Eu tenho sentido a falta de muitos pastores, não sei qual é a desculpa dele. Meses e meses que não vão à igreja. Eu não sei o que tem na cabeça deles. Confesso, não sei. Como alguém que é pastor e pastora da igreja, passa meses sem ir à igreja, não está doente, não trabalha à noite, não estuda à noite, simplesmente porque está cansado, mas não perde 6 horas da manhã, 7 horas da manhã batendo ponto no trabalho e diz, e tudo bem, e para Deus diz que não tem tempo, está cansado. Deus tenha misericórdia dessas vidas. Não deixe de marcar a sua presença quando você estiver nos cultos da nossa igreja. Nossa programação da semana, eu não vou ler, já lida agora no primeiro podcast. Aqui estão no mês de abril todas as nossas programações e já algumas no mês de maio, já falei na primeira ministração, até passei do horário demais, né? Não quero passar novamente, né? Demorou muito o podcast, né? Mas aqui você pode, no próximo dia 18, 19 e 20, só vou falar isso. A nossa musical de Páscoa, cada dia vai ser uma peça diferente, isso que é bom. Cada dia o coral vai cantar um pedaço da cantada. E assim até o domingo, o encerramento da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 2, nosso Nefão novamente, né? De pastores, Nefão como profeta, todos os pastores, né? Sentimos a falta de vários, sei que estava chovendo, alguns não puderam ir, outros estudam, trabalham, entendo. Espero que na próxima, que você esteja conosco, participando dessa comunhão e desse momento maravilhoso que temos na presença do nosso Deus. Já falamos
a Semana da Páscoa, a programação musical da Páscoa Salvador, 18, 19 e 20. E dia 20, às 8 horas, celebração da ceia do Senhor. Falei que a pastora Rosichelli e outros estão querendo levar as pessoas doentes, aquelas pessoas que estão em situação bem delicada. Não levamos a branca para cear com a gente antes de algo. Estamos orando para que Deus opere um milagre. Mas também esta é uma oportunidade de sentar à mesa e participar da ceia, fazer parte dessa comunhão com os irmãos e com a igreja do Senhor. Por isso estamos empenhados nesse trabalho maravilhoso. Estou aguardando o Ministério do MES para definir as datas com os pastores do evangelismo nas bases, o dia do MES. Estou aguardando, inclusive até lá no Rio Preto da Eva, no ramal do Rio Preto da Eva. Estou aguardando a posicionamento. Espero que essa semana haja uma definição pela parte dos pastores. O nosso tema baralhou aqui um pouquinho, não tem problema, mas dá para ler. Nunca desista, prossiga, tendo a família como um projeto divino indissolúvel, projeto de Deus. O texto é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Maravilhas! Essa aqui foi a ministração de terça-feira e a ministração de quinta-feira nesse podcast é: aprenda a honrar os seus pais como Deus ensina. Aprenda a honrar. Não adianta falar sobre família, sobre casamento, sobre esposo, esposa, sobre lá, se eu não aprendo a honrar os princípios básicos da família, que é honrar pai e mãe. E o texto não poderia ser melhor, de Êxodo 20, 12. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá, diz a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe o meu, o seu, o nosso coração. Não há vida longa para os filhos que não honram os pais. Não há vida próspera para filhos que desonram os seus pais. Deus nos ordenou, ou ordenou aos israelitas, que foi escrito o texto, que serve até para nós. Jesus menciona esse mandamento, os apóstolos mencionam esse mandamento como parte inerente à nossa vida com Deus. Deus nos ordenou aos israelitas que eles honrassem pai e mãe. Junto com essa ordem, Deus agregou uma promessa para aqueles que honram os seus pais, dando um motivo a mais para os israelitas, para eu e para você, obedecermos esse princípio, este mandamento. Deus nos deu o motivo não só de obedecê-lo em si, que já seria uma honra, mas há resultados, há benefícios, há benesses, há bênção declaradas na palavra do Senhor. Quando eu me submeto a viver e obedecer este princípio de honrar pai e mãe, na lei que Deus deu aos israelitas e a nós, ele prometeu que os filhos que honrassem o pai e mãe viveriam muito, muito tempo e seriam bem-sucedidos na terra que Deus daria a eles. Aí o pregador, Deuteronômio 5,16, não botei aqui, mas é basicamente esse texto. Aos filhos que a honram, ou os pais que ainda têm pais, que honram, aos filhos que honram seu pai e sua mãe, Deus está dizendo que eles serão bem-sucedidos. E Deus dará muitos anos de vida, e vida boa. Esta é a palavra de Deus. A ordem dada em Êxodo 20, 12 ocupa uma posição super importante dentro dos 10 mandamentos, quando lemos Êxodo 20, de 1 a 17. Honrar pai e mãe é destacadamente um dos mandamentos principais que Deus estabelece para a minha vida e para
a sua vida. Os mandamentos que vinham antes desses, ou antes desse mandamento de honrar pai e mãe, falavam sobre as obrigações que os israelitas tinham para com Deus, como, por exemplo, adorar somente a Ele, amá-lo acima de todas as coisas. São mandamentos centrais aos homens e mulheres de Deus. Por isso, a família era, é e será o centro dos projetos de Deus para a vida humana, como o mandamento de honrar pai e mãe está logo após os mandamentos de obedecer e seguir ao Senhor. Parte de Deus conceder aos pais a autoridade moral de tomar o seu lugar na instrução, no autogoverno aos seus filhos, a fim de que os filhos aprendam. São os pais que nos ensinam, meu pai me ensinou, para que os filhos, eu e você, aprendêssemos a amar ao próximo como nós amamos. Se eu aprendo a amar a Deus, se eu aprendo a amar o meu pai, com certeza vou também aprender a amar o próximo como a mim mesmo. O comando também pode se aplicar aos pais idosos ou novos, seja de cuidar deles na velhice. O resultado desses que obedecem, daqueles que aprendem a cuidar dos seus pais, é uma boa administração e muitos anos de vida nesse mundo. Esta é uma instrução que carrega profundidade e que, mesmo escrita há milênios, permanece atual, fundamental, sine qua non para a minha vida, para a sua. Embora passassem milhares e milhares de anos, como aconteceu quando esse mandamento fora declarado pelo Senhor, lá no caminho do povo de Israel, a terra prometida, ele ainda tem grande influência na minha vida e ele é fundamental para a meu viver e para o seu viver. Esta é uma instrução que carrega muito profundidade, mesmo com o passar dos anos. Deus define princípios morais, princípios espirituais para ensinar e educar o seu povo. Exatamente porque Deus pensa em construir uma sociedade equilibrada, debaixo dos princípios da vida de pai, mãe, filho, esposo, esposa. Por isso, esses princípios que, quando eu e você seguimos, desenvolve, nos leva a uma vida abençoada, maravilhosa diante da presença do Senhor. E eu falo isso experimentando essa realidade. Maravilha. No texto que foi dado a Israel, estava emergido como uma nação, ou o contexto em que foi dado. Israel estava nesse contexto em que o mandamento foi dado e passado. Israel estava emergindo, estava surgindo como nação. Aí o pregador sabe que ele estava no caminho do deserto e Deus estava formando uma nação. E não existe nação equilibrada, família equilibrada, sem princípios claros de Deus na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. Os princípios de Deus faz com que a minha vida, a sua vida, as famílias e a sociedade e a nação de Israel, que estava emergindo, surgindo, tornasse uma nação abençoada. E a estrutura deste equilíbrio estava debaixo da família, do lar, da boa vida entre pai, mãe e filhos, esposo e esposa. A família é crucial para ser usada pelo Senhor diante das nações que desconhecem e não sabem quem é Deus. O texto que lemos
Por isso o Senhor diz: aos filhos, honra ao pai e a sua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. O mandamento central de Deus para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que servem, é que nós aprendamos a honrar os nossos pais. Este mandamento refletia a importância de respeitar e cuidar, não só dos pais agora, mas se todos os filhos aprenderem a cuidar dos seus pais, hoje, amanhã, as gerações estarão cuidadas, as gerações estarão protegidas, a hereditariedade do ensinamento de Deus permanecerá. Você entende isso, pastor? Você entende isso? Como é importante? Isto eu estou dizendo para você. Se eu aprendi a honrar meu pai e minha mãe, eu vou ensinar isso para os meus filhos, para que eles aprendam a honrar a minha Denide. Quando eu e a Denide fomos levados pelo Senhor, os meus filhos honrarão eu e Denide. E quando já não estivermos mais aqui, a Ninês e a Ana Raquel honrará e ensinará as filhas e o filho delas a honrarem pai e mãe. Isto vai sendo passado de geração em geração. E a igreja e o povo de Deus continuará sendo conservado diante do Senhor. E a sociedade será uma sociedade com menos problemas e menos adversidade, diferente do que nós estamos vendo hoje. Além disso, o vínculo de obediência a Deus é bênção na terra, como era enfatizado e incentivado por Deus pela obediência ao mandamento. Não podemos esquecer que o princípio da vida com Deus, o princípio da vida de família é a obediência. E na Bíblia, em 1 Samuel, eu coloco 15:22, obedecer é melhor do que sacrificar ou do que qualquer outra coisa em nossa área. Por isso, obedecer sempre será mais importante. Honrar os pais e mãe, um pai e mãe, sempre será importante. Mas honrar, pastor, o que é honrar? Eu aqui dividi em 5 partes. Se o pregador quiser, o que é honrar? Se o pregador quiser seguir outra linha, pode seguir. Honrar, quando você tem atitude de estima profunda pelo alguém. No caso, seu pai e mãe. Quando você honra, você o tem como estima, é alguém indispensável, importante, fundamental, como uma forma de gratidão de ter essa pessoa do meu lado. Honrar, 2, é afirmar diante do Senhor que as pessoas, os meus pais, são importantes, foram, são, e mesmo não estando mais, meus velhos, e depois de velhos, quando não estiverem mais aqui, foram enterrados, foram, são em pessoas e continuarão sendo pessoas. Hoje eu tenho lembrança do meu pai. Eu falo para minhas filhas, a Ninês e a Raquel, elas não conheceram o pastor Vicente Tavares. E elas perguntam muito para mim. Eu disse para elas que ele era um homem de pouca conversa. Raramente se via papai indo. Mas elas disseram para mim ontem, foi ontem ou anteontem, estava no almoço. Você acha que ele não iria rir comigo, com a Inês e a Raquel? Na verdade, eu estava dizendo para ela que eu honro o meu pai até hoje. Eu sou pastor e o meu ministério, todo o reconhecimento do meu ministério não é para mim. Todo o reconhecimento do meu ministério é para honrar a vida e o ministério do pastor Vicente Tavares. Terceiro, honrar também é dizer para Deus que os seus mandamentos são importantes para a minha vida, como de honrar. Sim, Senhor, o mandamento de honrar o meu pai é importante e eu vou honrar o meu pai e a minha mãe durante toda a minha existência. Quarto, honrar também é dizer para Deus que os meus pais continuarão sendo as pessoas, depois de Deus, mais importantes.
Poxa, pastor, mas o meu pai não foi legal comigo. Minha mãe não foi legal comigo. Perdoe e não guarde mágoas. Mas diga para Deus que os seus pais foram e continuarão sendo as pessoas mais importantes para a minha vida. Quinto e último, honrar é eu honrarei os meus pais. E também querer ser honrado pelos meus filhos, para que eles aprendam e cresçam debaixo do mandamento do Senhor. Por isso, é tão importante aprendermos a honrar os nossos pais, conforme a palavra de Deus nos ensina. Filho, pare, pregador, muitos filhos não honram seus pais, não valorizam. Alguns jogam no asilo, tão velhos. Alguns são incomodados porque seus pais já não conseguem mais urinar, fazer cocô, tomar banho, sozinhos. E alguns têm até nojo. Aproveite essa oportunidade para que muitos filhos, quiçá, oxalá você chame até à frente, para muitos filhos pedirem perdão pela forma como têm tratado os seus pais. Não podemos esquecer que honrar os pais também é ser obediente à palavra do Senhor e demonstrar grande apreço pelas verdades de Deus para as nossas vidas e para o nosso crescimento. Como João 14:15, Jesus disse: se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. Obedecer a palavra é demonstrar que ame a Deus. Por fim, pais temente a Deus vão ensinar aos seus filhos a honrar e obedecer ao seu Criador também. Obedecer ao Senhor é aprender a amar e honrar sua casa, sua família e o seu lar. Maravilha! Deus é pregador para alcançar os nossos corações. Deus abençoe.